E aí galera, tudo jóia com vocês? Bem-vindos a esse nosso vídeo de Direito Empresarial, onde a gente vai tratar do assunto cheques. Vamos fazer uma revisão sobre esse título de crédito importantíssimo que cai bastante na prova e é muito importante que você esteja com ele afiadíssimo, ok? Todos os títulos de crédito são importantes, é um assunto recorrente, mas o cheque está sempre ali nas cabeças, né? Por ser um assunto, enfim, que passa por jurisprudência, ele tem peculiaridades muito relevantes em relação aos demais títulos de crédito, então por isso que a gente vai fazer essa revisão aqui. Olha só, lembrando que cheque é título à ordem, sacado contra uma instituição financeira, para que esta pague o tomador com recursos previamente depositados pelo correntista. Cheque é ordem de pagamento. São três posições cambiais: sacador, que é quem emite o cheque, sacado, que necessariamente é um banco, e o tomador, o beneficiário, o credor do cheque. Essa é a primeira peculiaridade. Na posição de sacado, eu sempre vou encontrar uma instituição financeira que tem um contrato anterior com o sacador de depósito, minimamente de depósito em conta corrente. O sacador deve ter deixado o dinheiro depositado na conta corrente junto ao banco para que este cumpra a ordem de pagamento de pegar o dinheiro que está consigo e entregar ao tomador. Em termos doutrinários, temos ainda que lembrar, é título típico, afinal está previsto em lei, é título de forma vinculada, é regulamentado pelo Banco Central. Lembra que aí todos os cheques, né, os títulos de forma vinculada têm o mesmo aspecto, né? Tem toda a mesma cara. É ordem de pagamento, já comentamos. Título não causal, eu posso utilizá-lo em qualquer situação, independente. Posso pagar qualquer tipo de dívida com o cheque. E nominal a ordem, ele se transmite por endosso, como regra. Temos uma exceção: o cheque de menos de R$100 pode ser ao portador. Então eu consigo sacá-lo em dinheiro na boca do caixa sem precisar indicar o beneficiário se ele for menor que R$100. Devedor principal, o sacador e seus avalistas, e os co-obrigados, os endossantes e seus respectivos avalistas. Então o devedor principal, apesar de ser ordem de pagamento, é o sacador, porque o sacado é o banco que, diga-se, não aceita nada. Aliás, o banco não integra nenhuma relação cambial, hein? Não se esqueçam disso. É proibido. É proibido. O banco não pode integrar a relação cambial de nenhuma maneira. Ele não pode nem mesmo ser avalista de quem quer que seja. Tá? A função dele é apenas cumprir a ordem de pagamento, levantando os fundos que estão depositados previamente e pagando ao tomador. Só. E como regra, pela lei, você sabe bem disso, aqui sem novidades, a ordem de pagamento é incondicional e à vista. Consideram-se não escritas quaisquer condições, quaisquer imposição de juros, por conta da característica própria do cheque de ordem de pagamento à vista. Uma vez apresentado a pagamento, o banco paga. Mas você já sabe, não custa lembrar, o Brasil desenvolveu o cheque pré-datado, ou pós-datado, chame como quiser, força do costume, não previsto em lei, totalmente acolhido pela jurisprudência. O STJ tem jurisprudência pacífica e sumulada, que a apresentação antecipada de cheque pré-datado causa dano moral. Tá? Então, ele foi definitivamente acolhido. A determinação legal de que a ordem é necessariamente incondicional e à vista foi superada pelo costume, a ponto inclusive de ser ato ensejador de danos morais se eu apresentar antes do prazo combinado um cheque pré-datado. Então, a jurisprudência definitivamente acolhe isso e o costume comercial acabou alterando, né? Acabou trazendo aí quase que uma alteração legislativa. Beleza? Cabe endosso? Cabe, mesmas regras da letra de câmbio, da lei uniforme, no verso do título, pode ser no anverso desde que identifique, é possível colocar uma folha de anexação para seguir a cadeia de endossos. Endosso em preto indica o beneficiário, indica o endossatário, endosso em branco não indica o endossatário,
mesma lógica. E aval também, é dado no verso, no anverso, na frente do título, pode ser no verso desde que identificado. Tá? Uma diferença muito importante aqui, e isso, se eu puder apostar mais forte, lembra do artigo 51 da lei do cheque. Lembra dele. O cheque permite cobrança simultânea de sacador e co-obrigados. Isso é diferente, não é? Você sabe bem que o devedor principal é cobrado primeiro. Como regra dos títulos de crédito, os co-obrigados têm benefício de ordem. Eles são chamados a pagar somente se devedor e avalistas não pagarem. No cheque, não existe benefício de ordem para o co-obrigado. Ele pode ser demandado conjuntamente com o devedor principal. Beleza? Por força do artigo 51. Essa é outra grande peculiaridade, outra grande diferença aí da lei do cheque. Belezinha? E para finalizarmos, queridos, vamos falar das principais modalidades de cheque. Sei que o cheque na prática ainda assim, está saindo de moda, a gente mal usa mais, mas na prova, né, no tema títulos de crédito, ele ainda vive, né, e vive de uma maneira muito robusta. Então não vamos bobear nessas 4 modalidades de cheque. O cheque pré-datado já comentei, mais importante é você lembrar da jurisprudência do STJ sobre a sua validade, inclusive ensejadora de danos morais se não cumprida, né, se não cumprido aquilo que foi combinado entre as partes. Mas na própria lei, esses 4 são hipóteses legais previstas na lei do cheque. Eu vou encontrar o cheque visado. Cheque visado. O banco afirma que existem fundos na conta na data do visto. Ok? O banco afirma que existem fundos na conta na data do visto. Algo pouquíssimo usado, mesmo nos tempos em que o cheque vivia entre nós. Você leva o cheque ao banco para verificar se tem fundos. O banco vai dizer, tem fundos. E o gerente dá um visto, por isso o cheque visado. Não é aceite, ele apenas diz, tem fundos hoje. E vai segurar esses fundos para pagar o cheque. Essa é a lógica. O que não tem muita lógica é que você foi até o banco para pedir o visto no cheque, deposita, caramba. Né? Enfim, é a ordem de pagamento à vista. Né? Se for pré-datado, não adianta perguntar se tem fundos. Né? Enfim, mas é isso. Cheque visado, o banco afirma que existem fundos. Ele não garante nada, ele não é aceitante, ele só confirma para você dar um visto na frente do cheque. E segura o valor para pagar o cheque quando for depositado. Cheque cruzado, esse era sempre o mais famoso, é para ser creditado em conta. Ele não pode ser pago em dinheiro na boca do caixa. São os 2 traços paralelos transversais no anverso do título, os 2 riscos na frente. Cheque cruzado é um sinal, é um símbolo que determina ao banco onde for depositado. Não pague em dinheiro, deposite obrigatoriamente numa conta corrente. Ok? É isso que determina o cheque cruzado. Precisava obrigatoriamente ser depositado em conta corrente, que equivale, pela própria lei do cheque, ao chamado cheque para ser creditado em conta. É a mesma coisa. A diferença é que ao invés de cruzar o cheque, você escrevia nele para ser creditado em conta. O que também não fazia muito sentido, afinal, bastava fazer 2 riscos. E já tem muita coisa escrita no cheque para você ainda colocar mais uma frase. Mas é isso mesmo, tá? Ele serve exatamente para a mesma coisa, ambos previstos na lei do cheque. E para finalizar, o cheque administrativo, esse também muito utilizado, emitido por uma instituição financeira para pagamento com fundos próprios. A galera um pouco mais nova pode não acreditar, mas sim, há algum tempo não existia transferência eletrônica de dinheiro. Né? Não existia TED, não existia Pix, não existia DOC. Então, se eu precisava fazer uma aquisição muito grande, se eu precisava garantir um pagamento muito pesado, exemplo, eu estava comprando um terreno. Eu tenho dinheiro para pagar à vista um terreno. Mas por que o vendedor ia acreditar no meu cheque? Né? Eu te dou um cheque aqui de 150 mil. Não dava muito para acreditar, né? Ainda mais nos tempos de Brasil, onde não havia, né, transferências eletrônicas. Então, para garantir, o que eu poderia fazer como comprador? O banco é um produto bancário. Eu vou até o banco e compro um cheque administrativo. Eu transfiro 150 mil reais da minha conta para o banco, e com uma tarifa X, né?
e ele me dá um cheque do banco. Pega o banco aí de sua preferência, banco tal, o correntista é ele. Então isso dava muita segurança, porque vamos combinar que qualquer banco no Brasil tem 150, 100 mil depositados, né? Então era para dar segurança. Então o vendedor, nesses casos relevantes de grandes valores, tinha a certeza de que esse cheque tinha fundos. Então, com as transferências eletrônicas, ele acabou se perdendo, mas foi também um produto bancário bastante utilizado e autorizado, previsto na própria lei do cheque. Beleza, queridos? Era isso que tínhamos a revisar. Grande abraço!